As Testemunhas de Jeová são um grupo religioso que se distinguem pelo fato de fazer muitas profecias, fazer cálculos chamados cronológicos para apontar fatos futuros, e isso caracteriza o que a Bíblia chama de falsos profetas quando tais acontecimentos profetizados não se dão. Então são tantas as falsas profecias que só se pode admitir que a liderança das Testemunhas de Jeová, conhecida como corpo governante ou como escravo fiel e discreto, alegam que recebem orientações teocráticas em sua sede em Brooklyn, Nova York. Ora, se é assim, nada melhor do que examinar a própria literatura publicada pela Sociedade Torre de Vigia e verificar se realmente as profecias feitas foram cumpridas. Em uma de suas publicações, por exemplo, o livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso da Terra, na página 185, 186, a Sociedade Torre de Vigia pergunta: se você falar a seus vizinhos a miúde e referir-se a Jeová usando o seu nome, com que organização acha que eles o associarão? Eles o associarão a uma religião que ficou conhecida por marcar datas para o fim do mundo sem que isto acontecesse. Então é a chamada Batalha do Armagedon, que aparece no livro do Apocalipse 16:16. Esta batalha, dizem eles, deveria acontecer, por exemplo, em 1914. Depois mudaram a data para 1915. Depois mudaram a data para 1941. Depois mudaram a data para 1975. E finalmente mudaram a data para o ano 2000. Ora, essas datas se mostraram falsas porque nada aconteceu do que foi profetizado. Quando nós indagamos as Testemunhas de Jeová para explicar essa falha profética, eles com muita sutileza respondem e citam para nós o livro de Provérbios 4, versículo 18, que diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até chegar o dia perfeito. Então, com toda naturalidade, respondem para nós: nós tínhamos pouca luz na ocasião, por isso que não acertamos, mas agora temos mais luz. E assim sucessivamente procuram justificar suas falsas profecias. E esta situação é uma situação que não tem base na Bíblia Sagrada, porque o versículo seguinte, o versículo 19 de Provérbios 4, diz: o caminho do ímpio é como a escuridão, eles estão tropeçando e nem sabem no que estão tropeçando, mostrando que a forma de argumentar não tem base bíblica. Quando nós apontamos essas datas, repetindo mais uma vez, eles até ameaçam processar. É o caso que se deu com os nossos irmãos do CACP, devido a uma revista evangélica que foi publicada com o título de Vigiai. E nesta revista havia as chamadas datas indicadas e a falta de cumprimento. Então, isso era para divertir as próprias Testemunhas de Jeová a respeito da falta de cumprimento dos eventos programados. Ora, eles então recorreram ou ameaçaram entrar com processo contra o CACP, como se isso estivesse atingindo a Sociedade Torre de Vigia. Mas é uma pura realidade, porque nós temos documentos que comprovam que isto se deu realmente, e sempre novas datas estão surgindo. Então, é o ponto fraco das Testemunhas de Jeová. Se colocam como
testemunhas de Jeová, mas autenticamente não são testemunhas de Jeová, porque a prova está que as profecias não se cumprem. E diz o texto de Deuteronômio 18, 20 a 22, que se um profeta se arvora como testemunha de Deus e faz uma proclamação profética para determinado acontecimento, e tal acontecimento não se dá, indica que esse homem ou essa pessoa não tem autenticidade, porque a profecia não se cumpriu. E o texto da lei de Moisés, no capítulo 18, então citado, declara: o tal profeta morrerá. E por que morrerá? Porque usou o nome de Deus em vão. E está no livro de Êxodo 20, que não se deve usar o nome de Deus em vão. Então, é uma condição que elas precisam anotar essas incongruências que se dão dentro da sua literatura. Agora, se você me perguntasse, como é que eu posso evangelizar as testemunhas de Jeová diante de tantos erros? Nós queremos dizer o seguinte, que as testemunhas de Jeová, quando fazem o trabalho que eles chamam de trabalho de campo, eles dizem até atrevidamente para nós que não saem de suas casas com o propósito de aprender. Eles saem com o propósito de ensinar. E quando eles se sentem que estão sendo ensinados e sendo contrastados no que eles ensinam, aí então ele se irrita e faz uma ameaça. Incrível como que facilidade eles dizem que estamos atrapalhando o serviço deles de rua e que eles vão solicitar a presença da polícia para nos levar por causa da forma como estamos abordando. Ora, francamente, se eles saem para bater na porta de pessoas que não conhecem, e às vezes em horário impróprio, imagine 7 horas da manhã, 8 horas de um domingo, ou 9 horas tocar a campainha de uma casa pedindo consentimento para fazer uma explicação de suas doutrinas. Isso não é um atrevimento? Se conhecesse a pessoa e a pessoa estivesse aguardando, ainda se tolera. Mas inesperadamente, de surpresa, isso sim seria o caso de chamar autoridades constituídas. Agora, antigamente, as testemunhas de Jeová citavam a Bíblia, no caso de Romanos 13, 1 a 7, dizendo que as autoridades indicadas no texto, autoridades superiores, eram Jeová e Jesus Cristo. E que admitir que as autoridades constituídas, os chamados elementos do governo, pudessem ser chamados para socorro, que nós estávamos pedindo a ajuda de Satanás e seus anjos. Hoje, espontaneamente, eles então falam de modo diferente. E assim, para ameaçar, eles estão prontos a chamar a polícia ou ameaçar chamar a polícia para nós. É uma atitude imprópria, porque podemos falar sem qualquer problema. Agora, nós temos as doutrinas características das testemunhas de Jeová, que elas podem ser indicadas em 3 elementos. Primeiro, a doutrina da Trindade. Eles têm verdadeiro geriza da doutrina da Trindade. Segundo, a chamada imortalidade. Para eles, morreu, acabou-se. E terceiro, é o problema do inferno. Não aceitam, sob explicação nenhuma, que haja inferno, e assim entro nesse campo para levar-nos à conclusão de que o inferno não existe. Considerando que são as doutrinas que eventualmente serão abordadas por uma testemunha de Jeová,
Então, é preciso que, nesse particular, estejamos mais ou menos ou bem preparados para saber a sua argumentação e procurar negar apontar que a posição deles está incorreta. Qual é a pergunta que eles lançam para nós quando vão abordar essa doutrina da Trindade? A primeira pergunta que eles fazem para nós é o seguinte: onde você encontra a palavra Trindade na Bíblia Sagrada? Como é que você aceita uma doutrina cuja palavra não se encontra na Bíblia? O que vamos responder? Podemos responder que, embora a palavra Trindade não se encontre na Bíblia, podemos argumentar que a doutrina da Trindade, ela aparece na Bíblia Sagrada. Então, a resposta seria que a palavra Trindade é uma palavra teológica e, por isso, não faz parte da Bíblia, mas que a doutrina da Trindade é apontada na Bíblia Sagrada. Um exemplo que podemos mais apontar é que a palavra, por exemplo, organização, muito usada pelas testemunhas de Jeová como organização visível de Deus na terra. Essa palavra aparece na Bíblia Sagrada? Então a resposta que eles dão é que, muito embora essa palavra não apareça na Bíblia, não se pode negar que Jeová tenha uma organização visível na terra. Então contornam dessa maneira, procurando justificar que a palavra não está, mas que eles constituem essa entidade que constitui as testemunhas de Jeová. Então são colocações que nós temos que refutar, considerando que a Bíblia apoia a doutrina da existência de um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia declara que o Pai é Deus, a Bíblia declara que o Filho é Deus, e a Bíblia declara que o Espírito Santo é Deus. Desde que há uniformidade em crer que o Pai é Deus, neste particular eles estão de acordo. Mas quando dizemos que Jesus é Deus, então eles não admitem e admitem que Jesus é um Deus e não o Deus, interpretando o texto de João, capítulo 1, versículo 1, como as nossas Bíblias, tradução de Almeida, estejam errados e a tradução do Novo Mundo é que esteja certa. E aí citam, no final do texto, no princípio era o Verbo estava com Deus. Na tradução do Novo Mundo consta: no princípio era a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus com letra minúscula. Neste livro Poderá, que já mencionamos, eles dizem: mas Jesus não é chamado de Deus na Bíblia? A pergunta que fazem e responde: certamente. Porém, dizem eles, o diabo também é chamado de Deus na Bíblia, grafando tanto para Jesus como para o diabo a palavra Deus com letra minúscula. A pergunta que se levanta é: o diabo é um Deus verdadeiro? A resposta que eles vão dar é: não. É um Deus falso. E Jesus? É um Deus verdadeiro ou um Deus falso? Aí a resposta não vem. Porque, embora
declare que Jesus é um Deus, eles não têm coragem de afirmar que Jesus seja um Deus falso. Então, a pergunta fica sem resposta. Porque, na verdade, a Bíblia declara que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E nós temos em 1 João 5 e versículo 20, declara: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.